transmitindo a fé para a próxima geração. Diz assim a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Verso 5, vamos juntos? Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus, eterno Pai. Peço a iluminação do seu Santo Espírito nesta manhã, para que a sua palavra seja clara aos nossos corações. Não permita que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que o Senhor possa fazer a obra que tanto necessitamos. Transformar os nossos corações, transformar as nossas mentes, renovar as nossas mentes, e que a cada dia possamos estar prontos para viver para o louvor da sua glória. Fale conosco, ó Deus, e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. O que essa passagem tem em comum? Mostra que Paulo e Timóteo tinham em comum, não é? Esses poucos versos mostram algo particular que tanto Paulo quanto Timóteo tinham em comum. Se você prestou atenção, é que ambos receberam a fé dos seus antepassados. Ambos receberam a fé, talvez. Paulo não fica muito claro se foi da mãe, se foi algum outro parente. Timóteo é mais claro, no verso 5 fala da sua avó e da sua mãe. Mas Paulo, no verso 3, ele diz assim no verso 3: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados. Desde os meus antepassados. Não sabemos quem eram eles, mas Paulo deixa muito claro para nós, lá em Filipenses capítulo 3, verso 5, que ele sabe da sua origem. Ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. Então Paulo sabia a sua origem. Paulo sabia de qual linhagem que ele pertencia, da tribo de Israel. Era um benjaminita. Ele sabia. E também esse termo, desde os meus antepassados, pode nos ensinar algumas lições. Algumas possibilidades de interpretações. Primeiro, a influência da fé dos pais ou da mãe, provavelmente da mãe de Paulo, sobre a sua vida. Embora seus antepassados fossem judeus, adorando a Deus com sinceridade, Paulo não rejeitou a verdade bíblica aprendida como fariseu, mas levou à plenitude do cristianismo. Paulo, então, ele pôde ver que a sua fé, os judeus eleitos, tanto é que Efésios capítulo 1, Paulo ele deixa muito claro que ele entendia isso, que ele era de uma nação eleita, ele nasceu numa família de fé, eleito, escolhidos. E Paulo, quando escreve lá em Efésios, você vê isso, essa divisão muito clara, ele dizendo, nós fomos eleitos, nós. E aí depois ele muda a voz, falando para os gentios da região de Efésios. E Paulo então tinha esse entendimento da sua eleição, da eleição do povo de Israel. A segunda possibilidade é que Paulo compreendeu que o cristianismo era um cumprimento do judaísmo. Paulo sempre defendeu que o cristianismo é o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento. E não uma ruptura. Conforme Atos 26, 6, ele diz assim: agora estou sendo julgado
por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Então Paulo percebeu que o cristianismo havia uma continuidade. É verdade que algumas coisas foram rompidas, né? Por exemplo, o sistema de leis cerimoniais. Paulo compreendeu que nós cristãos entendemos que toda a cerimônia, a lei cerimonial do Antigo Testamento se cumpre em Cristo, porque em Cristo nós vemos o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era perfeito, sem falha, e o sacrifício foi tão perfeito que mesmo sendo feito há quase 2000 anos atrás, é válido hoje e por toda a eternidade. E uma terceira possibilidade é que Paulo via a continuação da verdadeira fé. A expressão reforça a importância da transmissão da fé de geração em geração. Algo vital para a identidade espiritual do povo de Deus. Tanto é que em 2 Timóteo 2,2 ele vai dizer que aquilo que você ouviu de mim, transmite a outros homens, que vão transmitir a outros homens fiéis, idôneos. Então a fé precisa ser transmitida. Aquilo que você ouviu não deve ficar apenas com você, mas deve ser transmitida, instruída às outras gerações. E pensando então nos dias hoje, nesse dia especial, nesse domingo, que muitos se separaram para estar com a mamãe, alguns foram viajar para visitar sua mãe, né? Outros tiraram para estar com a família nesse domingo pela manhã. Dia das Mães, né? Pensando no Dia das Mães. Pensando então que Paulo foi influenciado pela sua mãe, Timóteo, é claro, ali fica muito evidente, é explícito ali que Timóteo foi influenciado pela sua avó, pela sua mãe, que a fé chegou até eles, pelas gerações passadas. Eu fiquei imaginando, o que foi de tão importante que os pais de Paulo, a mãe de Paulo, a mãe de Timóteo, ensinou para que eles continuassem na fé da sua mãe. Talvez você como mãe possa estar se perguntando também o que é tão importante, o que foi tão importante, tão singular, que Lloyd, né, a sua avó, a Eunice, a sua mãe, ensinaram de tão importante para Timóteo, para que Timóteo legasse a sua fé, continuasse a fé da sua mãe. Não é? Você como mãe, o que você acha que seria, o que foi de tão fundamental ter ensinado para esses filhos que se tornaram pregadores, apóstolos, homens de Deus? Em que você como mãe, o que você acha que não pode faltar no ensinamento para transmitir a sua fé ao seu filho? Pergunta para uma mãe que está perto de você aí, o que é tão importante? Pergunta aí para uma mãe, tem mãe aqui? Quem é a mãe? Deixa eu ver. Pergunta aí para essas mães, o que é tão importante, o que você acha que foi tão importante que a mãe de Paulo, a mãe de Timóteo, ensinou para ele, para que ele não saísse dos caminhos e ainda mais, dedicassem a sua vida e a sua morte para a glória de Deus. E aí, o que foi? Olha aí, que mais? E você como mãe? O que não pode faltar no ensinamento para o seu filho, para a próxima geração? O exemplo. Que mais? Temor ao Senhor. Que mais? Jesus Cristo, o único que salva. E você que está em casa, deixa nos comentários para nós também, para podermos ver qual foi a sua resposta. E vocês aí? Que mais? E aí, Valdete? Olha aí, ensinar, mostrar que existe apenas dois caminhos, não é? Muito bem. E eu fiquei pensando, olhando para Paulo e para Timóteo,
como eles eram judeus, é muito provável que algo que eles faziam, né, um pai, uma mãe judia ensinava os seus filhos, era a oração do Shema. O Shema é uma oração que eles fazem com muita frequência, de manhã, à tarde, e momentos importantes e celebrações. O Shema sempre é rezado, é lido, né? Eles oram esta oração do Shema. É central na fé judaica. Nós encontramos o Shema lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 5, é verdade que o Shema vai um pouco mais, a oração, mas esses dois versículos são centrais no Shema. A palavra Shema, no hebraico, aí é ouvir ou prestar atenção, e é a primeira letra desse versículo do capítulo 6, ou do capítulo 4, versículo 4 do capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus. Vamos juntos? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, pelo menos 2 vezes no dia, eles ouviam e recitavam esta oração do Shema. Então, Shema, essa primeira palavra, ouve, ouve. Né? Eu tentei me preparar para ler para vocês em hebraico, mas o pastor não tem um dom de línguas, não. Não tem. Né? Eu tenho orado a Deus por esse dom de línguas, mas não tem. Alguns acham bom, né? O pastor fala pouco. Muito bem. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Único Senhor. E o que teria sido ensinado a ele sobre encontrar que o nosso Deus é único, essa unicidade de Deus? Antes de falar disso, eu queria falar o que não quer dizer Deus único aqui, né? Porque algumas heresias vão dizer que quando nós lemos Deus único aqui, não teria espaço para a doutrina da Trindade, né? É verdade que nós não encontramos essa palavra na Bíblia, Trindade. Essa palavra foi cunhada teologicamente para que nós pudéssemos entender que o Deus revelado na Bíblia, nós podemos encontrá-lo um Deus triuno, um Deus que é em 3 pessoas, mas sendo um único Deus, sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas da mesma essência que coexistem e que é um único Deus. Amém? E alguns vão pegar e vão dizer, mas Deuteronômio 6, 4 não está dizendo que é o único Senhor? Quando nós lemos essa palavra único aqui no hebraico, echad, quer dizer que ela não nega uma pluralidade dentro da unidade. Nós encontramos essa mesma palavrinha único aqui em outras referências do Antigo Testamento. Por exemplo, em Gênesis 2, 24. Diz assim, quando fala do matrimônio, lá em Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois echat, uma única. Então são um homem e uma mulher, mas em uma unidade. Também encontramos essa mesma palavrinha lá em Gênesis 1:5, quando o Senhor determina a questão do dia. Ele diz Gênesis 1:5. Eu deixei as referências aí, né? Gênesis 1:5. Chamou Deus a luz, dia, e as trevas, noite. Então, luz e noite, dia, né? Luz e trevas. Pode deixar o texto.
houve tarde e manhã, mais uma vez, a mesma palavrinha aí. Primeiro, único, unicidade. Tarde e manhã. Então nós encontramos essa palavra, não quer dizer que o único não expressa uma pluralidade. Uma vez eu ouvi alguém explicando sobre isso, pediu para nós lembrarmos de um cacho de uvas. Um cacho de uvas, quantas ali teríamos? O Antigo Testamento já indicava a pluralidade divina. Gênesis 1, 26, na criação, nós vemos lá o Senhor falando entre as pessoas da Trindade, uma possibilidade. Ele diz assim, façamos o homem. Encontramos também lá em Isaías 48, 16, Isaías 48, 16, mencionando: chegai-vos a mim e ouvi isso, não falei em segredo desde o princípio, desde os tempos isso vem acontecendo, tenho estado lá, agora, vamos juntos? O Senhor Deus me enviou a mim o seu Espírito. Então nós vemos aí o Deus, provavelmente Pai, e o Deus Espírito na revelação do Antigo Testamento. No Novo Testamento fica muito mais clara a questão da Trindade. Na grande comissão, em Mateus 28 e 19, que deveríamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 13, 14, na bênção apostólica, onde também nós vimos ali a pessoa da Trindade, mais uma vez, na revelação bíblica do Novo Testamento. 2 Coríntios 13, 14. Muito bem. Portanto, quando dizemos Deus é único, destacamos que não há outro como Ele em seus atributos. Não quer dizer que não há possibilidade da Trindade. Como nós vimos, esse termo não descaracteriza a doutrina da Trindade. Mas o que seria dizer que Deus é único? O que Deus é único? O que você poderia, como pai, como mãe, nesse dia especial, trazer à memória e que você acha que é tão importante ensinar para o seu filho que não existe um Deus como o Senhor? Qual seria o atributo único presente na pessoa de Deus que nós poderemos ensinar aos nossos filhos e dizer assim: existe apenas um Deus e não tem um outro Deus como Yahvé, é somente Ele é Deus. Pensei em alguns atributos. Primeiro é o atributo da eternidade. Deus é eterno. Salmo 90, verso 2, diz que de eternidade, tu és Deus. Deus é Deus. Talvez o seu filho, a sua filha, ainda quando pequeno, perguntou aquela pergunta que quase todos fazem: se Deus criou todas as coisas, quem foi que criou Deus? Se Deus criou todas as coisas, quem foi que criou Deus? Deus não foi criado. Deus, Ele é. E Ele sempre existiu. De eternidade, Ele é Deus. Deus não tem princípio nem fim. Enquanto tudo que conhecemos teve um ponto de partida, alguns vão dizer que teve uma explosão, alguns gases ali, e que houve um existir. Deus, Ele antecede a tudo. Deus é Deus de eternidade em eternidade. Deus simplesmente é. Ele sempre existiu e sempre existirá. Deus não tem começo nem fim. Apocalipse 1:8 vai dizer: Ele mesmo não muda, não se desgasta. Ele diz: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 13, verso 8, nos revela, nos diz assim, vamos juntos? Jesus Cristo, ontem, hoje e o mesmo o será para sempre. Deus é único e de eternidade a eternidade.
Esse mesmo Senhor que nós servimos hoje, Ele não muda, não tem variação na sua... Porque Ele não diz uma palavra hoje e depois está dizendo uma outra coisa, não. Ele não se confunde. O Senhor Jesus, que se foi revelado no Novo Testamento, é aquele que um dia fez aquele paralítico andar, é aquele que um dia fez aquele cego enxergar, é aquele que um dia curou aquele homem leproso, é aquele que mesmo um dia ressuscitou o filho daquela viúva, que hoje Ele está aqui presente, e esse mesmo Jesus continua agindo na minha e na sua vida. Um segundo atributo que nós podemos ver em Deus é que Deus é o Criador. Tudo que você vê, tudo que você toca, tudo teve origem em Deus. Ele criou tudo a partir do nada. Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Hebreus 11:3 diz que pela fé, vamos juntos? Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tudo foi criado pela palavra de Deus. A criação revela a grandeza do Senhor. Em Romanos capítulo 1, verso 20, diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E ele termina com uma frase que deveria nos preocupar, que ele diz assim, vamos juntos? Tais homens são, por isso, indesculpável. Quando você olha para os céus, para as estrelas, e você não consegue contar o número delas, somente um Deus que é eterno, grandioso, poderoso, poderia ter criado todas essas coisas. Você, homem, quando olha para a criação, quando você se olha no espelho, deveria ver a obra do Senhor, pois Ele criou todas as coisas. Não há um ser humano na face da terra que pode dizer, não, eu nunca pensei sobre Deus. Até os povos mais longínquos que tiveram contatos depois de milhares de anos com outras culturas, eles sempre adoraram a uma divindade. Porque os céus revelam a glória de Deus. Deus, um terceiro atributo, Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Isso deveria nos deixar em alerta. Não criar uma neurose, é claro, mas reconhecer que Deus está presente em todos os lugares. Em todo o tempo. Salmo 139, verso 7 diz, o salmista dizendo, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Verso 8, se suba aos céus, lá está. Se faça a minha cama nos mais profundo abismo, lá está também. Verso 9, se torno as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Verso 10, vamos juntos? Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Não tem lugar tão longe que você possa ter ido que Deus não possa te encontrar. Por mais que você talvez diga, eu estou perdido, não sei o que fazer. Ei, Deus está presente aí, neste lugar, nesse leito, neste quarto, nessa situação que você está vivendo. E Ele pode te guiar, te conduzir, porque Ele é Deus. Ele também é onipotente, tem todo o poder nos céus e na terra. Lucas 1,37 diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas.
aquilo que para você parece impossível. Lembre-se que você tem um Deus que é o Deus do impossível. Um Deus que pela sua palavra torna a existir aquilo que nunca existiu. Pela sua palavra, Ele tem o controle das moléculas, dos átomos, de cada ser existente na face da terra. E Ele pode transformá-las conforme o seu bem-querer, como nós vimos, transformando a água em vinho, um H2O, transformando em uma outra molécula, em uma outra propriedade, porque Ele é Deus, e pela sua palavra, Ele pode fazer todas as coisas. Deus é onisciente também. Quer dizer que Ele conhece tudo sobre nós, até os nossos pensamentos mais íntimos. Salmo 139, de novo, voltando a esse texto, ele diz assim: Senhor, vamos juntos? Senhor, Tu me sondas, me conheces. Verso 2, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Ei, por mais que você ache que ninguém está te vendo, por mais que você ache que as pessoas não estão te enxergando, Deus sonda os seus corações. Deus sabe o que está passando aí na sua cabeça nesse momento. E Ele está tentando de alguma forma, como bom pastor, coloque em ordem até os seus pensamentos, o seu coração, as suas emoções. Ei, entrega para Ele hoje, porque Ele já sabe. Deus é onisciente. Deus também é soberano. Tudo está sobre o seu domínio. Provérbios 16, verso 4 diz: o Senhor, vamos juntos? O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Às vezes você pensa assim: não, Deus perdeu o controle. Não perdeu não. Não perdeu não. Deus sabe, Deus conhece, Ele sabe o que está passando. Ele sabe. Ele é soberano sobre todas as coisas. E nós sabemos que Ele tem um bom propósito sobre a sua vida. Não veio nenhuma tentação humana que não fosse, que o Senhor não pudesse trazer o escape para você. Oxalá o Senhor que nesta manhã, este vento forte, esta ventania, o Senhor possa mandar embora e trazer um tempo de bonança sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mas mesmo que as torrentes de água estejam sendo derramadas sobre a sua casa, sobre a sua vida, você como um homem prudente, uma mulher prudente, firma a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, e virá a tempestade, virá o vento forte, e a sua casa permanecerá, porque você está diante daquele que tem o braço forte, a mão firme, que é aquele que sustenta todas as coisas, que o nome dele é Jesus. Depois de afirmar sua unicidade, o Shema nos chama a amar a esse Deus com tudo que somos. Deuteronômio 6,4, ele diz: ouve. Mais uma vez, Deuteronômio 6,4. Vamos juntos? Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Verso 5, vamos juntos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de tu. Então, mamãe, eu acho que começar pela ensinar quem Deus é, antes de fazer algo para este Deus, é importante. Antes de mandar ele fazer algo para Deus, o Shema mostra claramente que Deus é único. A gente precisa entender o que estamos fazendo e por que estamos fazendo.
Muitas pessoas nesta hora talvez estejam dormindo, cochilando, ou fazendo qualquer coisa, outra coisa no mundo, porque não conhece ainda esse Deus tremendo, que é único. Não conseguiram entender essa revelação desse Deus magnífico a quem nós adoramos. Então apenas simplesmente dizer, precisa ir à igreja, vai à igreja, faça isso, é o caminho, olha, Deus não se agrada, Deus vai trazer juízo sobre a sua vida, isso e aquilo. Talvez seja importante começar a ensinar o porquê Deus é único, os atributos de Deus, a pessoa do Senhor, pois quem conhece a Deus... Daria para nós falarmos de tantos outros atributos, não é mesmo? Deus amoroso que nosso Deus é, o Deus misericordioso que o nosso Deus é, o Deus de justiça que o nosso Deus é. Tudo isso é importante. Para nós chegarmos aqui no verso seguinte e dizer, ame este Deus que é o único de todo o seu coração, porque não tem outro igual a Ele. E quando olhamos para o Novo Testamento, entendemos que esse é o amor, esse amor só é possível por Deus, só é possível quando reconhecemos o quanto somos amados por Ele. João nos traz essa revelação lá em 1 João 4,19, ele diz assim, vamos juntos? Nós amamos porque Ele... Ei, você é amado de Deus. Você é amada do Senhor. Por mais que o mundo possa ter te rejeitado, por mais que uma ou outra criatura qualquer esteja falando de você, esteja causando problemas e dificuldades sobre a sua pessoa, existe um Deus que criou os céus e a terra. Existe um Deus que tem todo o poder. Existe um Deus que tem mão forte, é poderoso. E esse mesmo Deus te conhece, sabe o seu endereço, sabe o seu nome, o seu sobrenome, sabe o que você está pensando e o que está doendo neste momento. E Ele ainda assim te ama. Então Ele nos chama para este amor de Deus. Quando olhamos para esse Deus amoroso, Ele não ama como uma pessoa ama, muitas vezes, apenas por uma troca de um prazer sexual, apenas por uma troca de um prazer financeiro, apenas por uma troca de um bem-estar. Não, Deus nos ama de uma forma incondicional. Isso quer dizer que Deus não coloca condições para te amar. Ele não olha a sua cor de pele, o seu cabelo, a sua estrutura física. Ele não olha a sua cultura. Ele não olha a sua conta bancária. Ele não olha aquilo que você fez ou deixou de fazer. Nada que você tenha feito na face da terra deixará ou diminuirá o amor que Deus tem por você. Nada. Porque simplesmente Ele é amor e Ele ama. Diga à pessoa que está ao seu lado, Deus te ama. Fala bem forte aí, chacoalha essa pessoa, diga para ela, Deus te ama. Pode o mundo te rejeitar, pode o mundo te abandonar, mas Deus nunca vai deixar de te amar. Romanos 5,8 nos ensina, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, vamos juntos? Sendo nós ainda pecadores. Ei, quando você tiver dúvida deste amor sobre a sua vida, olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Ele poderia ter descido de lá, ele não precisava estar ali, mas por amor, ele foi à cruz. O amor de Deus, ele é eterno e é leal. Jeremias
31:3, na versão da NVI, Miguel. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal te atraí. Deus, o seu amor é eterno, não tem fim. E é esse amor que nos atrai a Ele. É reconhecer o quanto somos amados. O quanto nós não merecíamos sermos alvos deste amor. Mas é por causa deste amor que Ele nos atrai. O amor demonstrado de forma suprema quando Deus entregou seu Filho por nós. João 3,16. Vamos juntos, igreja? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus nos oferece segurança. Sabemos que somos amados incondicionalmente. O amor de Deus nos oferece esperança, porque seu amor é eterno. E eu quero concluir dizendo: a fé é um legado precioso, que deve ser transmitido de geração em geração. Voltando em 2 Timóteo 1,5, quando Paulo fala desta recordação que ele guarda da fé sem fingimento, ele diz: a mesma que primeiramente habitou em tua avó. Habitou em tua avó. Como uma irmã citou aqui hoje pela manhã, para que ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode ensinar aquilo que não sabe. Então, os pais de Paulo e a mãe de Timóteo, nós vemos que para que a fé fosse transmitida, ela primeiro teve que habitar. Ela teve que ter essa experiência. Primeiro ela teve que trazer, internalizar esta fé que um dia ela também aprendeu e trazer para consigo esta fé. Então eu só vou conseguir transmitir aquilo que eu tenho. Ninguém dá aquilo que não tem. Às vezes eu vejo pais que deixam seus filhos na frente da igreja e vão fazer outra coisa, achando que, eu espero que a palavra aqui que nós ensinamos possa gerar frutos. Mas é verdade que quando chega na adolescência é algo natural, que a pessoa vai descobrir a sua própria identidade. E na formação da sua identidade, ela vai confrontar os ensinamentos que ela teve dentro da sua casa, dentro da escola, dentro do seu sistema religioso. E vai confrontar para ver se realmente aquilo que ela aprendeu externamente possa ser de alguma forma introduzida na sua própria identidade. Mas quando ela faz esse confronto e vê falsidade, mentira na mãe e no pai que ensinou uma coisa, mas nunca viveu aquilo, sabe o que ela faz com esta fé que um dia tentou ensinar com palavras, mas não com ações? Ela pega e joga tudo fora. Porque se não faz sentido para o meu pai, para minha mãe, por que faria para mim? Mas aqui nós aprendemos que a fé um dia habitou nesta avó, habitou nesta mãe, e agora habita neste jovem pastor, Timóteo, que vai viver para o louvor e a glória de Deus. Quer transmitir a fé à próxima geração? Deixe esta fé habitar na sua vida. Tome posse dela. Abrace esta fé como verdade da sua vida. Viva ela verdadeiramente, genuinamente. Porque ninguém dá aquilo que não tem, não ensina aquilo que não sabe. E se você se sente fraca na sua fé, ei, mamãe, se você tem dificuldade, papai, lembre-se daquele pai que levou aquele filho endemoniado aos pés dos discípulos, e os discípulos nada puderam fazer.
Mas quando aquele pai encontrou a Jesus e perguntou: Senhor, tu podes alguma coisa? E Jesus diz: posso. Se credes, tudo é possível aquele que crer. E aquele pai então em Marcos 9, 24 vira para Jesus e diz assim: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Ajude-me na minha falta de fé. Talvez nessa manhã você como pai, você como mãe, você quer deixar um legado de fé para as próximas gerações, mas você mesmo está pisando na bola, você mesmo está fraquejando na fé, você mesmo está vivendo algo que você sabe que não está de acordo com a sua fé. Hoje, se arrependa dos seus pecados. Hoje, pela fé, tome posse dessa palavra, tome posse da palavra do Senhor e diga: eu vou viver pela fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Que você possa ter essa certeza, você possa descansar em Deus nesta manhã. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Ore agora. Esta fé sobre esse Deus que acabamos de ouvir, ela é verdadeira sobre a sua vida? Ou você está fraquejando na fé? Nesta manhã, como aquele pai implorou para Jesus: ajude-me na minha falta de fé, na minha pouca fé, ajude-me. Peça a Ele agora que o Espírito Santo venha ao seu encontro, a iluminar a sua mente, o seu coração, e que você possa se arrepender dos seus pecados, das